Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, na leitura do livro Religião dos Espíritos. Hoje nós alcançamos o capítulo 14, Censura. Ele é um capítulo bem curtinho, para você que está acompanhando aí com o livro, se você não tiver disponível, debaixo do vídeo aí tem a descrição desse texto que nós vamos ler hoje, que é o capítulo 14 do Religião dos Espíritos. E depois faz a referência lá à questão, nesse caso, 903 do Livro dos Espíritos. Vamos ver, ele é curto, mas ele é bem enfático e é bem objetivo na mensagem que ele traz para nós entendermos, mas tem muito a falar sobre ela. Por quê? Sobre a censura, porque a questão 903 vai dar um outro ponto de vista. Vamos refletir. É o propósito do Lições Fraternais e é isso que nós estamos aqui hoje juntos para refletir um pouquinho sobre censura. Então, capítulo 14, Censura. Imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente da qual esperas colheita farta, servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propões a extinguir, misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes, e compreenderás, certamente, o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Antes da gente ir lá para a questão 903 do Livro dos Espíritos, vamos alinhar aqui o que ele quis dizer. É muito interessante as palavras, as formas, né? A linguagem de expressão que é colocada aqui nessa leitura desse capítulo, como em tantas outras, mas como nós estamos lendo esse, vamos falar desse aqui. Quantidade de cal bruta à refeição do companheiro. Né? Imagina colocar cal naquilo que você está comendo. Ele está assimilando cada um desses exemplos à censura. Né? Ele está assimilando cada um desses exemplos que ele dá aqui, ó, por exemplo, de quem você coloca cal na refeição bruta do companheiro a quem você deseja matar fome, ou seja, você está dando de comer, você está saciando a fome dele, mas ao mesmo tempo você está jogando cal. Né? Então, ou seja, o que você está servindo, a forma como eu estou servindo, não está atingindo a finalidade, não está atingindo a finalidade master, de qual seja, da caridade pura e simples, mas está condicionando alguma coisa. Eu te dou o alimento, mas eu estou jogando cal no seu alimento. E vários outros exemplos que ele dá aqui. Por exemplo, matar sede com antisséptico. E aí a gente lembra o quê? Quando Jesus, né, no caminho do Calvário, o que lhe ofertaram quando ele pediu água? Vinagre. Né? Colocaram vinagre na boca dele para matar sede. Ou seja, não há caridade nenhuma nisso, pelo contrário, é muita maldade. Ele vem falar aqui também, você determinada peça forrada com alfinetes espetantes. Ou seja, imagina você colocar uma veste, vestir uma blusa, vestir uma camisa, vestir um vestido, que seja, cheio de alfinetes que ficam te espetando todo o tempo. É essa a referência que ele está fazendo à censura. E aí sim a gente passa então lá para a questão 903 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E a resposta, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Por quê? Será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe uma grande utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus.
vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Essa é a questão 903, a resposta. Então, o que é a censura, como está falando no texto de hoje? A censura é a desaprovação, é a repreensão, ou seja, a reprimenda, é essa reflexão que a gente já está fazendo. E com todos esses efeitos, que nós já começamos a comentar, esses exemplos que ele deu, no início ele usou uma palavra borralho. Borralho são cinzas quentes. É a mesma coisa, que ele quer dizer o quê? Que você jogar cinza quente sobre aquela plantação que você quer que seja farta. Ou seja, não vai dar certo. É isso que ele está falando. Está tendo uma atitude, mas com um pensamento diverso da generosidade, da bondade. Está indo o contrário. A censura é exatamente isso. Quando você acha que você está fazendo bem, na verdade você está prejudicando. Então, por isso que a censura não é uma boa coisa. Então, os exemplos que ele deu aqui foram vastos para nos dar criar essa repulsa, que ao mesmo tempo de repulsa, para deixar claro o quê? Que a censura não é bom. E por que a censura não é bom? Porque a censura é uma desaprovação. E ela vai estar ligada diretamente com o quê? Com a indulgência, que nem ele falou. Não que a censura vai estar ligada com a indulgência, mas o meu pensar, o meu agir, sim, vai estar. Mas como assim? Se eu quero reprimir a todo momento o outro, está havendo algum ponto de tolerância da minha parte? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se a todo momento eu estou querendo causar no outro a repreensão, o que eu estou sendo tolerante com o outro? E é exatamente aí que vai entrar a indulgência. Então a gente vai aprender que o quê? Jogar um balde de água fria em alguém não é o caminho. Não é dessa maneira. Porque quando joga um balde de água fria em mim, o que acontece? Não é? É instintivo. Instintivo não, o próprio organismo reage. Né? O corpo aquecido e aquela água fria que bate nas costas, falta-nos até o ar. O exemplo que ele está dando é mais ou menos nesse sentido. Então veja só. Tem uma frase que diz assim: critique não. Quando você quer fazer alguma coisa, você quer chamar a atenção de alguém no sentido de corrigir, use palavras ponderadas, saiba usar as palavras, né? Então, assim, corrija no particular, né? Não faça na frente de todo mundo, faça de forma discreta, de forma bem íntima, só você e a pessoa. Isso se você tiver coisa para corrigir para aquela pessoa. Coloque-se sempre no lugar do outro. Então imagine-se o que você vai falar, você ouvindo, para você ter essa noção, se você não vai estar censurando ou não, simplesmente reprimindo. E elogie em público. Por quê? Não é satisfatório? Olha, muito boa a sua fala, olha, muito boa a sua apresentação, o seu serviço é muito bom. É um agrado, é um mimo. Mas se porventura tiver que fazer a repreensão, tome muito cuidado. Porque você gostaria de ser repreendido? É sempre assim que a gente tem que pensar. Ainda mais nessas situações onde deixa claro que aqui vai ter que ter o quê? Indulgência, tolerar. Porque quantas vezes eu também não erro? A gente já falou aqui em outras lições, inclusive lá do Espírito da Verdade, são lições que retornam, mas com um ponto de vista diferente. Agora a gente está acompanhando, fazendo a leitura de um livro, onde o acompanhamento é por qual? Pelo Livro dos Espíritos. E ele retornou a falar do quê? De indulgência. Mas quem nos ensinou a indulgência? Jesus. Seja tolerante com os erros alheios. É como ele termina o texto. Vês um argueiro, vê um cisco no olho do teu irmão, mas não vê o argueiro que existe no seu. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? É fácil criticar o outro, é fácil apontar o defeito do outro. Mas se o defeito estiver em mim, aí eu tenho as minhas justificativas, eu tenho as minhas ressalvas. Não, mas eu só fiz por causa disso, por causa... E o outro? O outro tem que ser condenado. Ele fez errado. E para mim? Não, mas veja bem, eu tenho as minhas justificativas. Então, será que ele também não tem as justificativas dele para ter cometido aquele equívoco? É nesse sentido que essa lição nos traz, né, para pensar, para refletir sobre isso. Até onde vai valer a pena eu querer corrigir todo mundo? A gente já sabe. Eu não vim para mudar ninguém. Eu vim para me tornar melhor. Eu vim para quê? Para que eu faça da melhor maneira possível a minha conduta. Se o outro quer fazer errado, aí o problema é dele.
Então compete a mim, única e exclusivamente, fazer a melhor maneira. Se eu puder ajudar, aí sim, auxilie, mas sempre com esse intuito de auxiliar. Nunca jamais de repreender, de criticar. Porque você gostaria de ser criticado? Você gostaria de ser repreendido? A gente se sente bem com uma repreensão? Então pense antes de fazer para o outro. Essa é a lição que o próprio Cristo nos ensinou. Essa é a lição mais latente que deve ter a todo momento em nossos pensamentos. Não faça para os outros o que você não gostaria que te fizesse. E a censura cabe aí também. Para quê? Para que sejamos mais indulgentes. Sendo mais indulgentes, mesmo que não sejam indulgentes comigo, eu estou fazendo a minha parte. E aí? O que você reflete sobre esse texto da censura? O que faz sentido para você da questão 903, que ele veio falar de indulgência, de tolerar os erros alheios? Faça essa reflexão. Eu vou ficando por aqui, mas espero revê-lo no próximo programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.